garantir as dúvidas que haveremos de, juntos, encarnados e desencarnados, esclarecer. Estas incertezas, irmãos, não são somente do espírita, não. E o que nos compete levar ao vosso conhecimento, certamente, irá sensibilizar também outros irmãos de caminhada, que estão arrolados em outras doutrinas, seguindo a imensa variedade de caminhos que possam levá-los a uma compreensão das leis divinas, de forma a não desiludi-los do quanto acreditavam até então, mas sim a de firmá-los, ainda mais, na crença das leis maiores, que estão todas contidas na reformulação do vosso interior. Moralizando-vos, pelo estudo do Evangelho de Jesus, nós que somos os vossos guias podemos melhor nos aproximar, e isso vem ocorrendo sempre, como costumais vos expressar, desde que o mundo é mundo, ou seja, constituído como está, na sua composição divina. Despertamos o interesse de todos os segmentos religiosos, podemos vos garantir, precisamente devido à polêmica gerada quando, após determinação do alto, iniciamos nossas comunicações. Dessa polêmica que até hoje tem reflexos, algumas vezes negativos, mas que também podemos vos garantir tem refletido positivamente numa proporção muito maior, é que retornamos para dar continuidade às nossas elucidações do além. Nada é obra do acaso. Que o Pai, Criador de tudo, nos ajude nesta empreitada, sempre com o Mestre Divino a nos guiar. 12. As verdades divinas. As perguntas iniciais. No dia 11 de setembro, em razão da comunicação do dia 4 do mesmo mês, elaboramos para o nosso amigo Ramatiz o questionário que abaixo transcrevemos. Pergunta: ao abordarmos o que chamais de obra de divulgação das verdades divinas, em vossa mensagem do dia 4 último, temos ousadia de pensar que essas verdades poderiam se consubstanciar naquilo que temos explorado em classe como sendo os pontos fundamentais da nossa doutrina espírita magistralmente codificada pelo insigne Allan Kardec? Tais seriam eles: 1. A existência de vidas anteriores à atual encarnação. 2. A sobrevivência do espírito, após a morte do corpo físico e a sua capacidade de comunicação com os chamados vivos, proporcionando-lhes aprendizado. 3. A existência da lei de causa e efeito como fator regenerativo do ser humano, 4. A reencarnação como processo de aprendizado, entendimento, reajuste e aprimoramento do mesmo ser humano. Estamos certos? Qual desses pontos deveria receber enfoque especial ao tentarmos orientar a criatura humana desvalida, perdida nesta voragem dos tempos novos? Ou deveríamos abordá-los todos, ao mesmo tempo, indistintamente, sem preocupação do tempo a ser consumido nisso? Na mesma data recebemos a resposta abaixo. Ramatiz: verdades divinas, irmãos queridos, porque se subdivide o amor, que é divino, nas suas variedades ao infinito. A verdade divina está em tudo. E o tudo do vosso vocabulário humano é Deus. Mesmo nas mais difíceis situações Ele está presente e manifesto. Existis, existimos e existiremos eternamente. Eis uma verdade principal, pois que somos uma reação da ação do amor divino. E este amor maior nos impulsiona, ininterruptamente no caminhar dos tempos, para a nossa evolução. Dizeis a todo momento que Deus é amor, proclamando assim a grande verdade. O nosso amado Allan Kardec, inspirado pelas hostes divinas, através do Espírito Verdade, vos facilitou o entendimento da eternidade do Espírito, pelo caminho do bom senso que a sua sabedoria tomou como divisa para sua grandiosa tarefa. Iniciou a pesquisar os fenômenos todos e confessa em obras póstumas. De início, eu não visava senão a minha própria instrução. Depois, percebendo que tudo aquilo formava um conjunto e assumia os contornos de uma doutrina, tive a ideia de publicar para a instrução de todos. Essas mesmas questões foram as que, paulatinamente desenvolvidas e completadas,
constituíram a base de O Livro dos Espíritos. Composto este O Livro dos Espíritos, Allan Kardec se firmava, com a sua autoridade digna, vencendo todas as lutas e infâmias de que foi vítima, passando a compor mais, e nascendo, assim, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, toda a moral cristã. Assim é que foi trazida até vós, queridos irmãos, a luz, iluminando a tudo. A partir das informações contidas na literatura que haveis denominado corretamente de codificação de Kardec, com os outros livros, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e outros mais, é que está a se subdividir, e para sempre, o amor de Deus, nas informações que trazemos, como vossos guias espirituais. Tudo para que possais entender que todos somos portadores vivos das verdades divinas. Portanto, querido irmão, refleti acerca desta pequena exposição, que consideramos necessária, para que possais encontrar a fórmula ideal, segundo o vosso entendimento. Tudo, de fato, já está programado. Deveis seguir a ordem que entendeis como boa, e nós vos seguiremos com os nossos esclarecimentos que vos possam levar a uma compreensão, a mais aproximada possível, do amor divino. Será, não duvideis, caro companheiro, mais uma obra de divulgação das verdades divinas. Existência de vidas anteriores à atual encarnação. Este poderá ser um tema que, certamente, transmitirá muitas informações, além daquelas que conheceis até aqui. E depois, na sequência, os outros demais temas que haveis mencionado. Quando vos falamos, e repetimos com insistência até, sobre os tempos novos, estamos a vos convidar a novos conhecimentos, que ao tempo de Kardec não puderam ser divulgados, por muitas e variadas razões. Não que vamos desvendar segredos divinos, pois que já haveis entendido que não há mistérios. Vamos, sim, como vem fazendo tantos outros autores espirituais, continuar a vos motivar na vossa evolução, procurando explicar, com o aprofundamento de exemplos, contidos nas leis naturais, essas mesmas verdades divinas. Estais, irmão, no caminho certo. Agora deveis desenvolver o questionário de perguntas, que muito bem sabeis formular. Este é apenas o início do nosso trabalho, logo vamos entrar para a linha a ser seguida, de tranquilidade e confiança. A médium, também, já vai nos recepcionando melhor, seguindo já essa linha de tranquilidade e confiança. Deus vos ilumine. 13. Deus está em toda parte. No dia 13 do mesmo mês de setembro, nova comunicação de Ramatiz, acerca de pergunta por nós formulada a respeito da busca incessante do homem, em todos os tempos, para a satisfação de suas necessidades materiais, em detrimento das espirituais. Aludimos, mesmo, à criação da riqueza com o beneplácito divino. Ramatiz, dizeis sempre, como um lema, que Deus está em toda parte. Eis uma grande verdade, pois que todo ser com vida, traz em si, latente, o princípio inteligente, Deus. A árvore frondosa nasce de uma semente pequenina que, em alguns casos, chega a ser até invisível aos vossos olhos materiais. Esta árvore adulta, nas suas variadíssimas espécies, algumas com diâmetro pequeno, outras de diâmetro regular, ou as maiores, chamadas gigantes, após o concurso do homem, se transformam em objetos que são peças essenciais a este mesmo homem. E a moradia composta, quase na sua totalidade, de madeira, ou quando toda a vossa casa é feita dele em si, com a maioria de seus componentes, tanto no palácio, quanto no tugúrio. Não é Deus ali presente? O algodão, nascido de pequena semente, depois do trabalho que o homem, com a sua inteligência divina, modifica em todas as suas variadíssimas têmperas, proporciona a vestimenta para o vosso corpo físico, mas também para muitíssimas outras finalidades.
E tantas são que chegam ao infinito, não cabendo aqui mencioná-las. E Deus ali presente. E nos tempos atuais, podeis melhor entender esta verdade de que Deus está em toda parte, com a vossa tecnologia moderna, compondo na química organizada nas leis de atração e repulsão, tantos artigos para o vosso uso pessoal, indo até a Lua. Sim, o homem, na sua sede de progresso material, foi à Lua, levando nessa viagem, que era tida até como impossível, todo um arsenal composto e criado a partir da natureza que gerou, da pequenina semente levada à terra, a planta com toda a química natural, transformada e modificada pelo homem, que formou um corpo estranho para atravessar o espaço sideral, resultado de um avanço material, movido por leis naturais. E Deus vivo, atuando ali. E o mineral? Haveis já examinado esta riqueza com toda a sua imensa variedade. O mineral é produto do início. O reino animal, outra sequência na escala da evolução, onde mais fortemente se desenvolve instinto que nos outros estágios é fragmentário, traz em si toda a força divina que despertaria, gloriosamente no homem, em forma de consciência. Tudo a partir de um ato de amor divino. Quando o orbe terreno desprendeu-se da nebulosa solar. Passado o tempo, cobre-o, até o profundo dos seus oceanos, uma massa viscosa, o protoplasma. O Cristo planetário plantava ali, naquele momento, a semente fecunda dos primeiros homens. Assim iniciou o homem o caminho de sua individualidade e responsabilidade. Mas é no Evangelho, livro santo que contém toda a verdade moral, que vamos encontrar a resposta para a pergunta que haveis formulado. Para os trabalhos das gerações, que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los reais rápida e seguramente, mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa, com razão, pois é considerada elemento de progresso. 14. Processo reencarnatório. Pergunta: dentro do processo reencarnatório assusta-nos tomar conhecimento de que espíritos altamente devedores, tendo levado uma vida material anterior que nada os habilitavam para um esperado progresso, retornem em vidas seguintes com posições de destaque e mando, e voltem a incidir nos mesmos crimes já cometidos. Como ficaria aqui a presciência divina, permitindo que eles tenham todas as facilidades, mas voltem a falir? Custa-nos, portanto, crer que um Nero, retornando como um Hitler, não tivesse de antemão um procedimento pré-sentido por autoridades responsáveis por esse retorno. O livre-arbítrio teria o poder de anular o pressentimento. Ou este não houve. Ramatiz, mencionais encarnações terrivelmente desastrosas, registradas no tempo, e que se constituem na história triste de vosso orbe, ainda a caminho da luz. Recentemente, um Hitler, indivíduo inexpressivo, que se projetou no desencadear de empreendimentos atrozes, bárbaros e impiedosos. Na avidez de gloriolas mundanas foi dominado completamente pelo cabotinismo e pela paranoia perigosa, festejado pelas multidões tolas. Inicialmente ignorante, enfermiço, frustrado, cumprindo trabalhos rudes e humildes, sem amigos, quando subiu ao poder na Alemanha, passou a desforrar-se dos mínimos vezames e ressentimentos que acumulou no percurso dos seus dias inexpressivos e desfavoráveis. É no Velho Testamento que encontramos, nas suas narrativas, as tropelias sangrentas, certificando-nos do grandioso contingente de soldados, companheiros e judeus aventureiros,
que naquele tempo efetuavam as mais cruéis atrocidades. Porém, eis que eles retornam à carne modificados, ainda na modelagem de judeus, mas humilhados e vítimas dos nazistas, em desumanos campos de concentração, levando, muitos deles, mortes cruéis, para que assim se processasse o resgate dos seus clamorosos débitos do pretérito. A lei, no entanto, ocupa-se desses homens atrabilhários e cruéis, mobilizando-os como matéria-prima para trazer o bem pelo mal, pois provocam a aproximação dos povos, sacudem o pó das velhas dinastias, abrindo novos ensaios políticos e sociais de vida entre os sobreviventes. Agora vos falamos do humilde soldado corso, Napoleão Bonaparte, que reencarnou na França com atribuições de missionário. Comparecia para uma grande tarefa na organização social do século XIX, que receberia um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, Allan Kardec. No entanto, fugindo à sua finalidade de missionário, deixando-se levar pelo orgulho e vaidade, assediado pelo sonho do poder e domínio absoluto, não soube compreender e alcançar os objetivos da sua grandiosa missão. As suas atividades pouco se aproximaram dos desejos contidos nas ideias de generosidade que haviam levado o povo da França à Revolução. As suas conquistas iam preservando a França, mas alastravam a miséria e a ruína no meio de outros povos, deixando em toda parte um lastro de lágrimas e de sangue. Transviados foram todos os esforços que o alto estabelecia, obedecendo, justamente, à presciência divina. Deus, ao dar o livre-arbítrio, quis que o discernimento entre o bem e o mal chegasse pela sua própria experiência e que o bem praticado fosse produto dos seus esforços e da sua própria vontade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faze aos outros o que queres que te façam. Assim é que a liberdade ilimitada de ação, tanto nas criaturas, quanto nas coletividades, e absolutamente respeitada, pois que a cada um cabe a responsabilidade dos seus atos, recebendo sempre conforme suas obras. 15. A família terrena. Pergunta: todos os indivíduos envolvidos numa encarnação, dentro de um mesmo contexto familiar, devem, obrigatoriamente, retornar dentro de uma mesma família, em outra encarnação, para o necessário reajuste. Poderia haver, ainda no plano espiritual, uma oportunidade para esse reajuste, não necessitando, portanto, da passagem pela roupagem da carne junto aos credores, devedores. O que nos dizeis a respeito? Ramatiz: a família terrena, vista do lado de cá, se constitui de elos consanguíneos para ajustamento. Outrora adversários, hoje na figura de pais, filhos, ou irmãos, ali são reunidos para o ajuste kármico. É a lei kármica que aproxima e reúne nas vidas futuras os espíritos que se odeiam e se digladiam na vida física, fazendo-os sofrer entre si os seus próprios desmandos. Sempre a lei maior, em seu fundamento essencial de amor e não de ódio, estabelecendo que as algemas do ódio não podem ser rompidas violentamente, mas sim desatadas cordialmente pelos próprios autores e sob a condescendência mútua espiritual fraterna. Há lares convertidos em verdadeiras arenas de lutas e discórdias, esquecidos e desinteressados do problema do indivíduo como espírito eterno, perdendo a feliz e abençoada oportunidade para um congraçamento e uma união sob a égide da fraternidade espiritual. Mas a lei da fraternidade se encarregará sempre de aproximar novamente os que se odeiam, por mais demoníaco que seja o ódio entre aqueles que se detestam. Aproxima para o encontro da cura definitiva que está implícita na recomendação indiscutível de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao merinho e o merinho te entregue ao juiz e sejas mandado para a cadeia, de onde não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Ocorre muito separarem-se, para zonas diametralmente opostas, espíritos provindos da mesma família consanguínea, logo alçarem os confins da sepultura.
Muitas são as vezes em que um espírito que em existência passada foi do vosso sangue, hoje convive ao vosso lado, como vosso serviçal ou como vosso vizinho. 16. Progredir na erraticidade. Pergunta: não seria mais fácil o reajustamento ainda na erraticidade, quando os espíritos teriam melhor chance de progredir? Ramatiz: ainda para esta questão, vamos nos reportar ao grande líder espiritual Allan Kardec, no capítulo 6, pergunta 230, do Livro dos Espíritos. P. O espírito progride na erraticidade? R. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. O problema doloroso da obsessão não poderia ser solucionado no além de forma tão rápida, pois que muitas dessas vítimas e seus algozes que se acham mútua e obsessivamente enredados pelos laços do ódio e da vingança, necessitam caminhar ainda alguns lustros, para que, então sim, se efetue a sua libertação espiritual. Mesmo sendo a lei kármica aquela que disciplina todas as ações de causa e efeito, até ventura espiritual, aqui tem uma técnica e um processo inflexível na sua execução. As próprias almas culposas é que marcarão, realmente, o seu tempo de funcionamento para a necessária retificação psíquica. É da lei sideral que o que for atado na terra, também na terra deverá ser desatado. Não podem intervir os mentores e os técnicos espirituais, violentando drasticamente esse círculo vicioso de mútua obsessão entre os terrícolas, que ainda são incapazes da humildade e do perdão, e que o reforçam com a vaidade, o orgulho, o ódio, a crueldade e a vingança, distanciados que estão da terapêutica evangélica criada por Jesus. Sempre considerando que, tanto o obsessor quanto o obsediado, são dois enfermos que se digladiam mutuamente, alimentando terrível crise de amargura gerada pelo ódio ou pela vingança, é óbvio que o tratamento mais eficaz exige que sejam drenados os tóxicos que lhes corroem a intimidade psíquica, para somente depois substituí-los pelo bálsamo que emana do amor e do perdão. A alma deve sentar-se em banco escolar, que é o seu corpo físico, para aprender o alfabeto espiritual necessário e alcançar a sua renovação interior. Face ao conceito da própria lei divina, de que não se perderá uma só ovelha do aprisco do Senhor, todo espírito equivocado sofre o seu reajuste e a corrigenda no tempo certo, até que vibre com harmonia perfeita e se ajuste definitivamente à linhagem angélica. 17. Os erros que se perpetuam. Pergunta: aceitamos com tranquilidade e compreensão as consequências advindas pela lei de causa e efeito, mas admitir-se que tudo que ocorre com as criaturas é decorrente de seus erros passados, deixa-nos diante de uma enorme indagação. O nosso início foi de erros somente? Mas se erramos atingindo outros, esses outros estariam pagando por seus erros, também? Eles tiveram um início. E aí, num encadeamento sem fim, aonde chegaríamos? Podemos errar hoje iniciando um ciclo de erros, sem estarem estes atrelados a outros anteriores de alguém, que sofre sem ter dado causa. Se sim, ficamos diante de uma hipótese sui generis, alguém pode sofrer sem dever. Se não, ficamos em situação ainda mais confusa. A nossa vida pode ter sido fruto de erro. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz: queridos irmãos, não deveis considerar o sofrimento como invariavelmente de efeito kármico, mas sim como processo para um aperfeiçoamento ou técnica retificadora. Em muitos casos, o sofrimento é apenas efeito da ação sobre o meio em que o espírito encarnado atua, e nem sempre ocorrendo para efeito de resgate. A vida no corpo material é o sentido divino, para desenvolvimento de um experimento disciplinado que vai domesticar o animal nas suas paixões grosseiras, dando lugar, depois, ao glorioso anjo dos planos edênicos. A temida dor que tanto atemoriza o ser humano, na verdade, é uma operação para aperfeiçoamento.
É na dor mineral que o carbono bruto se transforma em admirável e almejado brilhante. Na dor vegetal a videira podada vai cobrir-se de flores, que darão lugar a frutos sazonados. É na dor animal que as espécies inferiores chegam à figura aprumada do homem, e na dor humana o homem se transmuta em anjo eterno. A tua administração sideral da Terra, na lei de causa e efeito, esquematizando antecipadamente o nascimento na vida física, conjugando o de individual, no karma da família de ingresso a ele, incluindo-o no karma do povo, ou da raça que lhe vai participar. É a lei do cosmo, em perfeita conjugação de valores positivos e negativos que não podem exorbitar das suas regras e princípios de disciplina, elementos de um esquema corretivo e indenizador das coletividades e dos indivíduos, nas suas inter-relações pessoais. Debaixo da condição contemporizada e convencional do lar humano, Deus, sabedoria infinita, cumpre a lei do amor, ao constituir sob a vestimenta carnal daqueles mesmos ascendentes biológicos, no disfarce de espíritos amigos e inimigos, vítimas e algozes, credores e devedores, que ali, no lar, se aproximam e se ajustam. No efeito da sua composição pela afinidade espiritual, atração e simpatia pelo afeto que é recíproco do passado, ou então, sob a força imperiosa das dívidas e culpas, há famílias que são felizes por tradição, que passam pela matéria levando sempre o júbilo, o sucesso e as venturas por parte de todos os seres que a compõem. Enquanto outras famílias ainda que absolutamente destoam na sua agressividade quanto a todos os comportamentos gerados pelos sentimentos do desamor. Muitos de vós, haveis-vos ajustado, sob a orientação amorosa dos vossos mentores espirituais a planejamentos seculares e até milenares, obedecendo a mecanismos que ignorais, em razão do vosso estado de encarnados. A vida na matéria não segue sempre uma sequência implacável de ação e reação, submissa ao domínio absoluto de um karma inflexível e severo. Muitos acontecimentos da vida material, contrários ao que desejais e que vos dariam prazeres comuns, na realidade são apenas uma fração de um grande plano que haveis elaborado no pretérito e ao qual, voluntariamente, vos submeteis. Atualmente, existem encarnados em vosso orbe, milhares de espíritos que foram exilados de outros mundos, e que hoje procuram tudo fazer, a fim de que possam retornar ao planeta de origem. Formaram, esses milhares de espíritos, ora encarnados, um plano muito severo de trabalho, de estudo e de cooperativismo junto aos terrenos, desenvolvendo impulsos sacrificiais que lhes proporcionarão, como resultado, uma mais rápida libertação dos grilhões da matéria. Assim, esse grande plano de aperfeiçoamento espiritual, combinado por um grupo imenso de almas ansiosas por apressarem a sua caminhada, significa um plano kármico dentro do karma do vosso planeta Terra. E a atuação da lei kármica junto a esses enxotados de outros orbes físicos, com o intuito de patrocinar-lhes o reequilíbrio espiritual e retorno ao mundo que perderam. Há um conceito verdadeiro quando se diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, devendo o ser humano analisar, com muito rigor, o resultado da sua atuação na vida, pois que haverá de pagar até o último ceitil, toda a culpa ou prejuízo causado ao outro. Jesus, nascendo e vivendo sob o regime comum da vida de todos os homens, não somente foi o melhor e o mais puro dos homens, como ainda o mestre fiel, amoroso e sábio, em cuja peregrinação física ensinou ao homem a sua libertação definitiva da carne. Nessa ordem infalível, hoje, um pecador ou diabo, será, amanhã, um anjo ou santo. Hitler ainda será um Gandhi, porque Gandhi também poderia ter sido um Hitler. Nero, um Francisco de Assis, porque Francisco de Assis poderia ter sido um Nero. Tudo está certo no universo, pois que não cai um só fio de cabelo da cabeça do homem, que Deus não saiba. E como admitir-se erro nos projetos divinos, quando dizeis, numa atitude de humildade louvável, que Deus e perfeição. 18.
A prática da fraternidade na caridade do perdão. No dia 6 de novembro a médium recebeu de Ramatiz esta mensagem que fizemos reproduzir, para distribuição a todos que frequentavam a seara. Deus, irmãos queridos, legou-nos a figura excelsa de Jesus, para que a sua história, escrita há quase 2000 anos, e no curto percurso de 33 anos de sua existência terrena, pudesse permanecer gravada em todos os corações, pela força própria dos seus exemplos de amor. Lançai-vos, todos vós, na luta que empreendestes há milênios, de seguir-nos no compromisso largo de levar a bandeira da paz, pelo amor, a todos os rincões da vossa pátria, farol que é do Evangelho do Divino Mestre. Este mesmo Evangelho que deverá cumprir a ordem divina de evolução do vosso planeta Terra, a partir deste cercado de terra bendita, o Brasil. De há muito, pela vontade do Criador, imigram para aí, espíritos de todas as categorias, e milhares dentre eles, provindos de outros planetas. Nessa mistura de origens, sem limites na sua variedade imensa, com todas as suas características e tendências, tanto para o bem, quanto para o mal, deseja o Pai Maior mostrar-vos a verdadeira lei de amor, na fraternidade. Confiai, irmãos amados, e segui na direção dessa meta, que é também nossa, de espíritos comprometidos com a evolução da Terra, planeta às vésperas da sua transformação necessária, eis que está a atravessar para outro milênio. Segui-nos, sempre praticando a fraternidade, na caridade do perdão e suportando-vos. Disse o Divino Mestre, amai-vos como eu vos amei. Muita paz e muito amor. 19. O que fomos? Pergunta, ainda dentro da temática da existência de vidas anteriores à atual encarnação, por vezes nos assaltam, e somos constantemente questionados, imensas dúvidas sobre o que fomos, tais as nossas naturais tendências de comportamento. Já vimos, por diversas vezes, as explicações surgirem de forma simplista, nos conduzindo à conclusão do karma que aceitamos sem contestação, como se nos fora verdadeiro dogma. No entanto, assusta-nos constatar que, especialmente dentro da área espírita, através de seus verdadeiros postulantes, mas se avulta o número daqueles que detiveram maiores poderes de mando e responsabilidades em existências anteriores. Não fizemos parte do grosso da tropa, mas apenas da elite de dirigentes. Porque esta tendência, seria mesmo, de virem a integrar as hostes espíritas, com maior frequência, os cardeais dos desmandos passados. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, constatamos que ainda sois levados a pensar que todas as situações incômodas ao espírito encarnado são sempre provas de expiação e resgates incontestáveis do passado. Refleti. Se assim fosse, a vivência do ser encarnado não passaria de um automatismo contínuo. Porventura teria Jesus crucificado algum adversário, no pretérito, para justificar sua morte na cruz? O fato de haver sido chicoteado, negado por Pedro ou traído por Judas, teria sido punição, porque encarcerara inocentes ou porque traíra seus discípulos. Insensata esta crença, que somente poderá levar-vos a uma profunda confusão quanto à compreensão das reais e verdadeiras finalidades da vida terrena. Esta é, sim, laboratório planetário destinado ao desenvolvimento das energias do espírito, no convite instintivo da carne, e não o compungido vale de lágrimas que propositadamente foi preparado pela fantasia melodramática das seitas religiosas. Ainda mesmo que considereis como dores e sofrimentos as várias fases ou estágios do processo kármico que transforma animais em anjos, não tem-lhe o caráter de punição ou de vingança dos erros praticados pelo homem nesta ou nas passadas encarnações. Como aperfeiçoamento progressivo por etapas, estes sofrimentos e dores conduzem as formas brutalizadas até as mais sublimes expressões de estética espiritual. Caminhando sempre em busca de novos aspectos de beleza e de alcance da consciência futura,
A pedra desbasta-se na dor mineral, a vegetação desperta na dor vegetal, pela poda ou pela enxertia, o animal progride na dor carnal e sensibiliza-se sobre os impulsos do instinto, enquanto o homem se liberta das paixões aviltantes. Inegavelmente, cada um de vós sois o dono de vossa vontade ou do vosso livre-arbítrio, e podeis, assim, praticar as vossas ações, tanto em benefício quanto em prejuízo da coletividade, mas necessário se torna vos lembreis de que a lei do reajustamento e do equilíbrio da elevação do espírito se manifesta, imediatamente, com a sua autoridade, assim que exorbitais em vossas ações e delas resultem reflexos prejudiciais ao próximo e cause desarmonia moral evolutiva. O Espiritismo, sendo uma doutrina universalista, porque também se coloca acima dos conflitos e das contradições religiosas, julga as atividades humanas de modo geral e benfeitor. O seu texto moral e filosófico pode ser facilmente compreendido por todos os seres sem ferir os postulados alheios. A doutrina espírita tem como missão conjugar os valores inerentes à imortalidade e levar o homem a simpatizar e a respeitar todas as crenças e instituições religiosas do mundo, despertando na alma dos seus prosélitos o desejo da busca comum da verdade. Em mensagem universalista porque valoriza todos os esforços do ser humano na direção do bem e da compreensão espiritual, sempre numa visão global do conhecimento. O universalismo não é apenas uma mistura de todas as religiões e doutrinas espiritualistas, mas sim um entendimento muito abrangente dos costumes, caráteres e sentimentos religiosos do conjunto da humanidade, tendendo para um único fim espiritual. Todas as mensagens de Jesus e de Kardec se sobrepujaram à peculiaridade específica das raças, sendo propagadas sob o caráter universalista porque se destinavam à humanidade toda. Os 10 mandamentos, o Evangelho e a codificação espírita ultrapassam os preconceitos e os costumes racistas de qualquer povo, eis que servem de orientação espiritual para todos os homens. Viveis exatamente o limiar da vossa maturidade espiritual, e o Espiritismo é um dos recursos de que se está provendo Deus, na hora final. Eis a razão pela qual o Espiritismo firmou no seu alicerce a sua doutrina científico-filosófica nas bases finais e definitivas do Evangelho de Jesus, dessa forma, garantindo a segurança absoluta dos seus postulados. Allan Kardec viveu mais de 3 milênios peregrinando nos diversos templos e populações do passado, com vistas a condensar a velha iniciação e oferecê-la à massa comum na forma do Espiritismo, doutrina perfeitamente acessível a todas as mentalidades, assim como é também o ensinamento de Jesus. Sim, é uma realidade o grande número daqueles que, hoje, nas lides espíritas, se entregam a um trabalho louvável de esclarecimento da inteligência, para desenvolver a razão, reformando assim, as suas antigas e errôneas concepções da vida do além-túmulo, com a sua doutrina da condenação eterna, que por muito tempo a Igreja cultuou. Na compreensão de que exercendo as relações estabelecidas entre os dois planos, os adeptos esclarecidos podem atuar sobre os espíritos inferiores e, com palavras de piedade e consolação, na sabedoria dos bons conselhos, retirá-los do mal, do ódio e do desespero em que se encontram, em milhares de casos, no desfilar dos milênios. Encontrai-vos hoje nas fileiras de uma doutrina que exerce, por todos os meios, benéfica influência. Trabalhar com a consciência e sem temor, para melhorar a vossa existência dos vossos semelhantes, procurando esclarecer a inteligência e desenvolver a razão. Confiai-vos à suprema sabedoria e desempenhai a tarefa que ela vos distribui e que, livremente, haveis escolhido antes de reencarnar. 20. A drenagem da toxiose circulante. Pergunta: segundo lemos na obra Vida Humana e o Espírito Imortal, os espíritos desajustados, quando ainda no além, portadores de anomalias, tais como mongolismo, doenças mentais, hidrocefalia, psicopatia agressiva, microcefalia, taras cruciantes,
conseguem drenar nos charcos infernais certa parte desta toxiose circulante. A partir daí, se o reencarne for no momento adequado, eles terão melhores condições para enfrentar seu karma. Esta drenagem, quando ainda no além, não fica sendo uma graça, eis que na carne é que deveria, a nosso ver, haver esse resgate. Isto seria obtido através de seu esforço próprio. Como estaria, então, a consciência destes desajustados, naquela situação, ainda no plano espiritual? Ramatiz ensinou-nos o sublime Jesus que a renúncia, a mansuetude, a coragem, a bondade, a tolerância, o devotamento ao bem e o amor à verdade são os bens definitivos do espírito eterno e superiores a quaisquer tesouros materiais. Em razão da sua grande ignorância espiritual, o homem do vosso mundo ainda se deixa influenciar demasiadamente pelo meio em que vive, atribuindo excessivo valor às formas transitórias do mundo, um tanto hipnotizadas pelos seus interesses egocêntricos, seus hábitos indisciplinados e paixões insofismáveis. O homem terreno despreza assim os salutares ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não podeis desconhecer que é na tessitura do perispírito, corpo perispiritual, organismo definitivo da criatura e profundamente ligado à sua consciência mortal e eterna, com a sua atuação num plano vibratório imponderável e, portanto, invisível aos vossos sentidos físicos, que se instalam as toxinas geradas pelo seu comportamento desregrado. Os espíritos assim imantados, após o desencarne, são atraídos naturalmente para esses vales de sofrimento. Extraordinário fenômeno. O próprio conteúdo fluídico, de grande densidade, existente nesses extensos vales umbralinos, produz a materialização e a projeção mental das imagens alucinadas desses desventurados espíritos. Tomados de impressionante fúria, digladiam-se nessa lama astral os luxuriosos, os caluniadores, os hipócritas, os avarentos, os invejosos, os ciumentos, os irreverentes, os cruéis, os egoístas e os suicidas, porque veem transformados no lodo repugnante do astral inferior as moedas, as joias, o ouro e todos os valores que cultivaram desesperadamente no mundo material. Mas grandiosos são os esforços despendidos pelos socorristas, técnicos do Senhor, no plano astral, em torno da Terra, procurando redimir e livrar das trevas de suas próprias iniquidades, esses espíritos vítimas e herdeiros das suas próprias ações danosas aos outros, e principalmente a si mesmos, que após o desencarne são atraídos para aquelas regiões umbralinas, retificadoras. Sempre atentos, estes socorristas aguardam pelo momento oportuno em que já apresentem condições de receber assistência espiritual, para retirá-los dessa lama astral e alojá-los nas comunidades socorristas benfeitoras. Enquanto outros, mesmo que não estejam livres de suas terríveis aderências perispirituais, contribuem com sua participação no trabalho sacrificial de ajuda a irmãos em situações ainda mais deploráveis, e é com esse esforço e dedicação que conquistam a assistência do plano superior. Recurso salvador e profundamente benéfico. Sem esta piedosa profilaxia das toxinas que se lhes aderiram ao perispírito, porque preferiram o suicídio, o ódio, a raiva, a impiedade, a hipocrisia, a luxúria, o comodismo, a avareza e a brutalidade, aos princípios purificadores do Evangelho do amado Jesus, estas almas, assim endividadas, seguiriam entontecidas por largos anos sem qualquer alívio e crescimento. A técnica divina atua sempre com extrema sabedoria e misericórdia. 21. Outros aspectos sobre particularidades de reencarnações. Pergunta: frequentemente somos indagados por companheiros acerca do nascimento, seria renascimento, de animais em condições anômalas. Outras vezes é o surgimento de anomalias com a vida em curso. Tomamos conhecimento, através de mensagem de Emmanuel, de que a natureza ensaia experiências através desses nossos irmãozinhos inferiores,
além de propiciar campo de estudos para a ciência terrena. Acreditando, como acreditamos, estar ali, nessas encarnações o engatinhado processo evolutivo da criatura que um dia será anjo, embora não guindada ainda à condição humanoide, ficamos diante de muitas indagações. Existe reajuste nas espécies inferiores? Se existe reajuste, então existe consciência, ainda que fragmentária, como é a sua inteligência. Qual o mecanismo dessa assimilação? Ramatiz, o progresso obedece a uma escala que é sublime e infinita. Espírito algum alcança elevação ou cultura sem passar pelas necessárias experiências, num trabalho demorado e intransferível. Assim é que também o animal atravessa longas eras até atingir a auréola da razão para, finalmente, tomar posse definitiva do raciocínio. Allan Kardec, o elevado espírito que codificou a doutrina dos espíritos, quando aborda a criação universal, no seu livro A Gênese, fala para o entendimento da época sobre esta questão. Destacamos do seu criterioso raciocínio esta parte. O espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, dentre os quais elabora-se lentamente a obra da sua individualização. Unicamente é datar do dia em que o Senhor lhe impregna na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. Interpretemos a dor em padrões de entendimento mais elevado. A dor física no animal é percurso com passagem para maiores recursos na busca da sua evolução. Ninguém sofre, de um modo ou de outro, apenas em pagamento por alguma coisa, pois que o sofrimento também é um meio de angariar recursos para obtê-la. Assim, todo ser criado simples e ignorante, obedecendo à lei divina, deve lutar por alcançar a razão e, ao conquistá-la, é compelido ainda a lutar com o fim de obter o devido burilamento. O animal emprega demorado esforço para alcançar as próprias percepções e determiná-las, o homem se esforça por avançar da inteligência para a socitude. Tudo obedece a um equilíbrio e uma harmonia que estão sob o controle diretor das espécies. A mesma lei que determina para o vigoroso e voraz condor dos Andes, uma espécie a cada 100 ovos, está evitando que a sua fertilidade em excesso venha a impedir a vida no solo, enquanto o coelho, frágil e inofensivo à coletividade animal, morra aos montes, mas também nasce fertilmente. Sim. A natureza ensaia experiências e a ciência terrena as estuda. A fraternidade universal é da lei, porquanto somos uma união de valores gradativos. 22. O autismo. Pergunta: poderíeis falar-nos acerca do autismo, hoje tão presente entre nós? Ramatiz, o espírito imortal, viajante dos séculos e milênios, transita nas encarnações condicionado a um processo que é sempre de evolução. O autista é a criatura que reencarna trazendo poderosa plastia mental, que o faz reviver, continuamente, o mesmo quadro e a mesma emoção, numa operação kármica. A mente do espírito funciona vigorosa e violentamente sobre a delicadeza do perispírito, fazendo-o reviver, seguidamente, os momentos que o torturam pelo remorso ou pelo medo. Neste acontecimento há sempre um desígnio superior. Na realidade, ele vive o efeito das próprias condições enfermiças do seu espírito, num cárcere provisório que represa e disciplina os impulsos perigosos que descontrolaram o seu perispírito no passado, quando abandonou-se e deixou-se dominar pelas paixões violentas. Devido às leis que regulam a plastia do perispírito, renascem estes espíritos portando a marca da excepcionalidade. Aportam na matéria para a conquista de novos rumos, embora acorrentados a um passado tenebroso. Mas, sempre o espírito sai beneficiado da vida física, mesmo sendo de natureza rebelde ou má, pois cada reencarnação deixa, ao final, o seu registro corretivo na contextura perispiritual. Evidenciam estas leis de justiça, em tudo,
A amplitude do amor divino na sua utilidade evolutiva, que alcança a tanto o espírito deficiente, quanto todos que o encontram nessa estrada difícil. O livre-arbítrio bem usado não é a prática do mal à vontade, enleando-vos nas ilusões e interesses do mundo material, mas sim o de libertar-vos dos ciclos reencarnatórios da vida física, através deste privilégio que vos preserva e vos imuniza, cada vez mais, do karma até do próprio planeta em que experienciais. Somente na compreensão da vida mortal, através das verdades divinas, encontrareis subsídio precioso para entender, na sua total extensão, o problema da vida na carne com os sintomas e as doenças refletidos do vosso íntimo perispiritual, como engrenagem divina para o vosso aperfeiçoamento. Acompanhemos o mestre Kardec no trecho abaixo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem alma, e porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo, e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe os meios de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, capítulo X. 23. Os tempos chegados. Vivenciando o drama que preocupa todo o planeta, com a guerra no Golfo Pérsico, ainda no início de fevereiro de 1991, fizemos a pergunta abaixo ao nosso querido irmão Ramatiz. Pergunta: face ao conflito que estamos presenciando hoje, no Golfo Pérsico, como classificarias estes acontecimentos dentro do quadro por si já exposto na obra Mensagens do Astral, no capítulo do Apocalipse, com relação ao reencarne dos participantes desse evento? Ramatiz: sob a mais lídima justiça das consciências espirituais está sendo feita a separação do joio e do trigo. Chegados os tempos, vivenciais o instante profético das definições milenárias. A Terra, planeta de expiação e provas, se organiza para elevar-se na hierarquia dos mundos e transformar-se em mundo de regeneração, pela execução das leis da natureza. Não é Deus que julga o homem, submetendo-o a acessos de sua ira ou indignação. Não existem providências de intenção punitiva nas leis que Deus estabeleceu. A criatura humana é que vem fazendo a escolha, entre a lei do amor, pelo sacrifício e renúncia aos gozos provisórios da carne, e a lei da justiça, que o reajusta compulsoriamente para gozar a felicidade da qual ele se desviou. Cumprindo os altos desígnios divinos, a direção sideral ajusta a todos os processos de endividamento kármico, em ciclos de depuração final. Cuida para que, ao invés de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes encarnaria aí, aporte em cada criança um espírito mais esclarecido e inclinado ao bem. Assinalando a nova fase da evolução humana, surge a nova geração, retemperada e fortalecida com suas ideias mais saudáveis, para imprimir ao vosso mundo um movimento de ascensão no progresso moral. Distingue-se pela sua inteligência e razão, em geral prematuras, junto a um sentimento inato do bem, sensível a crenças espiritualistas, sinal incontestável de um certo conhecimento anterior. A nova geração que chega, não é formada exclusivamente de espíritos superiores, mas daqueles que hajam crescido e se encontram com a predisposição para absorver ideias progressistas e com a capacidade de acompanhar, fortalecer e solidificar o movimento de regeneração. Sob a égide do Cristo Jesus, líderes terrenos de todas as nações, crenças e segmentos da vida humana, reúnem-se aqui e acolá, em todos os pontos do planeta para ajustarem suas ideias inteligentes com decisões pacíficas, justas e mais fraternas. Adota-se o ecumenismo, libertando e unificando as crenças, fortalecendo a fé nos princípios fundamentais de que Deus, soberanamente bom e justo, é o mesmo para todos.
Podeis notar já um enfraquecimento dos preconceitos raciais em todos os povos a permitir o bruxulear da luz do sentimento de igualdade, que está vos levar à compreensão de que todos sois participantes da mesma e grande família. Irmãos em humanidade. Universaliza-se o mesmo ideal na preocupação de preservar as dádivas naturais, em movimentos organizados que denominais de consciência ecológica. Desmoronam-se muros edificados para dividir criaturas, e irmãos que se amam retornam ao convívio num mesmo padrão de igualdade fraterna. Nações consideradas inimigas, fortemente armadas, com poder de ampla destruição pelo simples pressionar de um botão, decidem ajustar acordos entre si, para desarmamento de seus arsenais de defesa, altamente dizimadores, e cumprem esses acordos. Interpondo-se a este transformismo benéfico e grandioso, dolorosamente vigoram as diferenças sociais, a miséria, as epidemias contagiosas, as moléstias incuráveis, fraudes, crimes e violências em todos os níveis. Desencadeiam-se, então, as guerras e expandem-se todas as paixões represadas pela humanidade. Os líderes guerreiros são apenas aqueles que abrem os compartimentos das represas dessas paixões e iniquidades. Mas perante o Pai são responsáveis não somente aqueles que provocam as guerras e sim, também, todos quantos participam dela, contribuindo mental e moralmente para o conflito, mesmo que estejam longe dos campos de luta, separados pelos oceanos e somente mostrem a máscara da paz. Cefa-se agora. Podemos vos afiançar que muitos terrícolas, direitistas do Cristo de Deus, estão já partindo para mundos mais elevados. Outros, muitos mais, irão espiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores e mais atrasados. Para que a terra possa ser morada de homens felizes, deverão povoá-la somente espíritos bons, encarnados e desencarnados. Já vos dissemos alhures que Deus está em toda parte atuando com seu amor divino. O que pode haver de mais justo e consolador do que a certeza de estarem as mesmas criaturas progredindo, incessantemente, iniciando a sua caminhada no meio das gerações de um mesmo mundo e, depois, de mundo em mundo, até a perfeição, sem interromper essa escala. 24. Após a morte do corpo físico, nada mais além. Em fevereiro de 1991 fizemos a pergunta abaixo para apreciação do nosso querido Ramatiz. Pergunta: a expressão após a morte do corpo físico, nada mais além é uma das constantes que ouvimos a cada passo, mesmo daquelas pessoas julgadas cultas e inteligentes. Os espiritualistas, e nós espíritas, principalmente, sabedores da sobrevivência do espírito, somos defrontados a cada passo com esse tipo de pensamento e lá ficamos horas tentando esclarecer a verdade. Cientes de que, antes do reencarne, participamos do processo de elaboração de um programa para a nova vida na carne, ficamos diante de uma grande interrogação. Todos, tendo lá estado na erraticidade, provindos de outras encarnações, poderíamos esquecer, precisaríamos esquecer, ou quereríamos esquecer essa circunstância. No fundo, o uso daquela expressão seria fruto de embuste, verdade, ou conveniência. Ramatiz: a evolução é lei divina e está intrínseca em tudo o que Deus cria. O homem, a sua mais perfeita criação, deve evoluir desenvolvendo a sua inteligência e o seu discernimento, para que possa distinguir o bem do mal. E isso só é possível pelo esquecimento do passado. Foi Deus que assim designou e não nos cabe fazer críticas às suas leis. Ouve-se dizer, frequentemente, que ninguém voltou de lá para dar conta do que existe. A missão do Espiritismo é precisamente mostrar, pelas comunicações dos espíritos, a realidade dessa lei divina comum, da reencarnação, pelo nascimento, morte e renascimento, em contínua evolução. Os seres de além e túmulo, ao vos contar a situação em que se encontram, permitem o descortinar das suas novas vidas,
e assim vos mostram o destino que vos está reservado, conforme os vossos delitos ou os vossos méritos. É assim que Deus o permite, para fortalecer as vossas esperanças vacilantes, na perspectiva de um futuro melhor, conduzindo-vos ao caminho do bem. O vosso dedicado mestre Allan Kardec, no Livro dos Espíritos.